Olá, bem-vindos ao canal Verdades Sombrias. No vídeo de hoje, vamos explorar um tema intrigante: a aparente contradição entre 2 Samuel 24:1 e 1 Crônicas 21:1. Será que a Bíblia se contradiz? Vamos mergulhar no contexto histórico e cultural da época para entender melhor esses textos. Primeiro vamos ler os versículos. Em 2 Samuel 24:1 diz: A ira do Senhor tornou a acender-se contra Israel, e ele incitou Davi contra eles, dizendo: Vai, levanta o censo de Israel e de Judá. Já em 1 Crônicas 21:1 lemos: Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar Israel. 2 Samuel foi escrito no século X a.C., durante a monarquia unida de Israel. Tradicionalmente, esses versos são atribuídos a Samuel e Natã. Na época, a compreensão sobre Satanás, como o entendemos hoje, ainda não existia. Por isso, todas as coisas, boas ou más, eram frequentemente atribuídas a Deus. Dessa forma, Deus era responsabilizado por tudo o que acontecia com o povo, já que a ideia de uma entidade maligna separada ainda não fazia parte da teologia judaica daquela época. Um bom exemplo disso é encontrado no livro de Jó 1:16-17, onde um dos servos diz a Jó: Fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas. E enquanto ele ainda falava, veio outro e disse: Fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços, e os consumiu. E só eu escapei para trazer-te a nova. Outro exemplo está em Jó 1:20-21. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça e, lançando-se em terra, adorou. E disse: Nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu e o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Ou seja, por não terem o conhecimento de Satanás, atribuíram tudo a Deus. Sabemos que não foi Deus, mas Satanás. Porém, percebemos que houve uma ação permissiva de Deus. Há um outro relato sobre um espírito maligno que atormentava Saul. Em 1 Samuel 16:14, lemos: O espírito do Senhor se retirou de Saul, e um espírito maligno, vindo da parte do Senhor, o atormentava. Este versículo ilustra a crença de que Deus, em sua soberania, permitia que um espírito maligno atormentasse Saul. A passagem não menciona Satanás, refletindo a compreensão teológica da época, onde todas as coisas, boas ou más, eram vistas como estando sob o controle direto de Deus. 1 Crônicas, por outro lado, foi escrito após o exílio babilônico, no século V a.C. Durante esse período, a compreensão teológica dos israelitas, e provavelmente a de Esdras, começou a se desenvolver, e a figura de Satanás como adversário se tornou mais clara e definida. No livro de Jó, que também aborda temas de sofrimento e justiça divina, vemos Satanás atuando como um acusador que age com a permissão de Deus. Este papel de Satanás é bem ilustrado em Jó 1:6-12, onde Satanás se apresenta diante de Deus e pede permissão para testar a fé e a integridade de Jó. Deus permite que Satanás cause sofrimento a Jó, mas estabelece limites claros sobre até onde ele pode ir. Esse relato mostra uma dinâmica em que Satanás opera sob a soberania de Deus, contrastando com a ausência de menção de Satanás em relatos anteriores, como em 2 Samuel 24:1, onde é dito que Deus incitou Davi a realizar o censo. Essa transição na figura de Satanás entre os diferentes períodos e livros da Bíblia reflete uma evolução teológica na compreensão do mal e da influência de forças espirituais adversárias. O desenvolvimento dessa figura mais definida de Satanás como um opositor e acusador é um marco importante na narrativa bíblica e na forma como o povo de Israel passou a interpretar os eventos e desafios em suas vidas. Em 2 Samuel, Deus é visto como soberano, controlando todas as circunstâncias, incluindo as ações más. Deus permite que Davi seja incitado a fazer o censo como uma forma de disciplinar Israel.
Em 1 Crônicas, vemos um desenvolvimento teológico onde Satanás é o agente do mal, mas ainda sob a permissão de Deus. Deus continua sendo soberano, mas agora temos uma figura adversária clara. Assim, não há contradição. Ambos os textos mostram que Deus permite que certas ações aconteçam, seja diretamente ou através de um agente como Satanás. A diferença está na evolução do entendimento teológico ao longo do tempo. Vamos ver mais algumas referências que apoiam essa visão. Juízes 9:23. Deus enviou um espírito maligno entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém, e eles traíram Abimeleque. Aqui, a ação de enviar um espírito maligno é atribuída diretamente a Deus. Isaías 45:7. Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Deus é visto como o autor tanto do bem quanto do mal, sem uma menção específica a Satanás. Deuteronômio 32:39. Vede agora que eu o sou, e mais nenhum Deus há além de mim. Eu mato e eu faço viver, eu firo e eu saro, e ninguém há que possa livrar alguém da minha mão. Este versículo enfatiza a soberania absoluta de Deus sobre todas as coisas, boas e más. Vamos discutir algumas perguntas comuns sobre esse tema. 1. Por que Deus permite o mal? A presença do mal e a permissão de Deus para que ele ocorra são temas complexos. Muitos estudiosos acreditam que o sofrimento e o mal podem servir para propósitos maiores, como o crescimento espiritual e a oportunidade de escolher o bem. 2. Como entender a mudança na figura de Satanás? A compreensão de Satanás mudou conforme as ideias e crenças judaicas se desenvolveram ao longo do tempo. Antes, as pessoas viam o mal de forma mais simples e direta. Com o tempo, a visão ficou mais complexa, começando a ver o bem e o mal como forças opostas, quase como se fossem dois lados diferentes lutando entre si. Portanto, quando entendemos o contexto histórico e cultural da época, vemos que não há contradição entre 2 Samuel 24:1 e 1 Crônicas 21:1. Deus é soberano e permite que tanto o bem quanto o mal aconteçam, seja diretamente ou através de agentes como Satanás. Como podemos aplicar esse entendimento na nossa vida diária? Compreender a evolução do pensamento teológico pode nos ajudar a reconhecer a soberania de Deus em meio às dificuldades e a entender melhor a natureza do mal e do sofrimento. Espero que vocês tenham gostado deste estudo. Se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem este vídeo. Até a próxima, no Verdades Sombrias.